Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Eu sou Inocência Rubaldo Guedes, com muito orgulho, mãe da Bispa Esther. Estou participando da Rota 66, que é minha paixão. Amo essas lições, são leituras muito importantes, aulas importantes, a gente aprende muito com elas. Já passamos por vários livros da Bíblia, mas o que mais me encantou foi o livro de Esther. Por quê? Porque foi dele que nós tiramos o nome da Bispa Esther. Foi muito lindo também, maravilhoso, com a Bispa Jaque, aqui de Campo Grande, que ela esteve no programa. Amei as lições, as palavras que ela diz. Parabéns, Bispo Nildo, Bispa Esther, por este programa maravilhoso que vocês programaram, principalmente o Bispo Nildo. Está sendo uma bênção na minha vida, no meu lar. As aulas estão sendo maravilhosas na minha vida. Convido a todos a participar da Rota 66. É maravilhoso. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Meu Deus, está chegando ao final. Quanto nós já participamos dessa rota, quanto nós já viajamos nessa Rota 66 Espiritual, a Bíblia Sagrada. Viemos passando por todos os livros e hoje nós estamos chegando ao último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse. E é claro que para um livro tão precioso e para fechar com chave de ouro essa viagem, eu convidaria uma pessoa que para mim é muito especial. Essa pessoa é a pessoa que me recebeu na Sara Nossa Terra, lá em 1900 e antigamente. 1900, acredito que 94. Então, finalzinho de 94, quando eu cheguei, esse homem foi que me recebeu, me tratou com tanto carinho. E eu vou dizer uma coisa para você, eu aprendi tanto com esse homem. Aprendi a valorizar o estudo da palavra de Deus. Esse bispo era o meu pastor na época, que tinha, eu acredito até que tenha hoje outras, mas ele tinha uma Bíblia toda colorida, tudo era riscado, tudo era anotado, e eu aprendi a fazer muitas anotações a partir do pastoreio dele. Eu louvo a Deus, foi o meu primeiro pastor na Sara Nossa Terra, né? É um amigo muito especial, mais chegado que irmão. Eu chamo ele de meu irmão transparente, porque ele me chama de meu irmão de cor. Eu falo, então você é meu irmão transparente, né? Então, gente, é claro que eu tinha que falar um pouco mais nessa introdução. Eu quero dar as boas-vindas ao meu grande amigo, o bispo Sérgio Stadler. Seja bem-vindo, bispo. Ô, meu querido, eu me sinto muito honrado, viu? Eu sei que teriam pessoas muito melhor, muito mais capacitadas que eu para estar aqui com você, pessoas que com certeza teriam um conteúdo muito riquíssimo para valorizar esse seu trabalho, mas me sinto honrado, muito honrado por ser lembrado e poder estar com você neste momento. Vamos andar alguns quilômetros junto agora. Tá bom, ô bispo, mas ok, você está sendo muito modesto, porque você é o cara do Apocalipse. Eu sempre falei que você tem um amor pela escatologia, né? É apaixonado por escatologia. E eu acho que, de fato, para mim, está sendo uma honra mesmo, mas não estou chamando apenas um amigo, estou chamando alguém que eu sei que estuda esse tema, que ama esse tema, e que eu sei que pode trazer uma grande contribuição para as pessoas no dia de hoje. Obrigado. Vamos juntos, vamos juntos. Então tá bom. Ô bispo, vamos lá, nós estamos falando, apesar das pessoas às vezes confundirem um pouco o livro de Apocalipse com o termo de escatologia, porque eles pensam que quando fala de escatologia, fala do Apocalipse. Na verdade, escatologia fala do estudo das últimas coisas, né? Escatos, que é as últimas coisas, e logia, que eu estudo. E a Bíblia está recheada, né, de profecias relacionadas às últimas coisas, né? Em todos os livros, principalmente dos profetas, é claro, mas em todos os livros tem um pouco disso. O Apocalipse talvez é o fechamento de tudo isso, é onde se monta talvez o quebra-cabeça, né? Mas o Apocalipse, o que é? Qual que é o significado de Apocalipse? As pessoas, inclusive, têm medo de... eu não sei se eu vou ler o Apocalipse, é um livro... Parece que eles lembram tragédia, um monte de coisa assim. Fala um pouquinho desse início para a gente
primeiro do livro, o que significa Apocalipse e o que as pessoas poderiam esperar lendo um Apocalipse? Eu creio que o meu testemunho vai ajudar. O primeiro livro que eu li na Bíblia, quando me converti aos 26 anos, Bispo Nildo, aos 26, foi o Apocalipse. E eu fiquei alguns meses só lendo o Apocalipse, mais nada. Então, eu não entendia nada. Eu via aqueles monstros, tantas cabeças, tantos chifres, a besta, a outra besta, morte, mas aquilo me tirava o sono, não com medo, mas eu encontrava Deus nisso aí. Eu via um Deus que ele não vai fechar os olhos para a iniquidade humana, mas é um Deus que está mostrando a consequência de um erro, nos convidando ao arrependimento. Então, para mim, o livro do Apocalipse é um pai que ama, é um pai que nos ama tanto e que quer mostrar para cada um de nós que um caminho longe dele ou fora da sua vontade terá consequências terríveis, não apenas momentânea ou aqui na Terra, né? Mas na própria eternidade. Então, o Apocalipse sempre foi um livro para mim muito apaixonante, porque eu sempre celebrei, sempre eu via, né, em Apocalipse o amor de Deus. Eu nunca fiquei assustado com o juízo de Deus. Eu celebrava porque ele tinha me livrado daquilo. Eu vi um quadro que eu não vou participar. Então, até hoje, eu estudo algo, isso não me assusta, isso enche meu coração de gratidão, enche meu coração de fé. Aí que eu tenho mais desejo de pregar o Evangelho. Aí que eu tenho mais desejo de pregar o amor de Deus às nações. Aí que o meu coração se enche por ganhar almas, sabe? É por saber como Deus é amoroso, como Ele é misericordioso, e que todo esse cenário descrito em Apocalipse, Ele está detendo, Deus está segurando, Deus está impedindo isso de acontecer. É como se Ele já poderia ter acontecido, e Ele segura por amor, por misericórdia. É como aquela placa, né? Olha, a 100 metros um abismo. Olha, a 50 metros um abismo. Ó, daqui a 20 metros um abismo. Uau! Né? E Deus está sempre nos avisando, ó, não vá, para. Eu creio que é uma carta de amor, é de alguém que se importa, é alguém que nos ama tanto e nos mostrou o que está lá na frente. Mas não precisamos passar por isso. E graças a Deus, muitos de nós que estão aqui ouvindo não vamos passar. Amém, glória a Deus, muito bom. E Apocalipse, qual que é o significado da palavra Apocalipse, bispo? É um livro, cara, que contém segredos do coração de Deus e que ele deseja muito que o homem conheça, que o homem tenha acesso àquilo que está reservado apenas ao coração de Deus, e ele nos permite ter esse acesso. O Apocalipse, para mim, é uma rota, como é o seu programa hoje aí, é uma rota, é um caminho que Deus está nos conduzindo, Deus está nos mostrando, Deus está nos conduzindo. O Apocalipse, para mim, não é o fim do mundo. Não, não, não. O Apocalipse é apenas uma agenda divina, é uma agenda em que nós estamos passando por ela e que tem uma vida eterna maravilhosa. O ser humano não vai ter fim, somos eternos e vamos viver com ele. Poderia usar essa palavra, estudar ela dentro da própria dinâmica dela, mas eu prefiro colocar nesse sentido, de que o Apocalipse é, como agora há pouco falei já sobre isso, né? O Apocalipse é o momento em que Deus reserva, decide revelar o seu coração e sua vontade para nós. Volto a te dizer, uma declaração de amor. Como eu sou apaixonado, é o livro, para mim, que mais me impressiona até hoje. Sou cristão já há 34 anos. E é o livro que eu mais amo. De toda a Bíblia, é o livro que eu fico doido por ele, ainda hoje. Amém. Bom, aqui nos Estados Unidos não se chama Apocalipse, né? Se chama Revelation. Revelação. Exatamente, né? Porque é justamente essa revelação de Deus pelas pessoas. Amém. Ô, bispo, e aí vamos falar um pouquinho desse autor, o autor do Apocalipse. É engraçado que, na verdade, se a gente fala do autor, o autor é Jesus, né? Porque foi uma revelação que Deus deu a Jesus e que Jesus fala para essa pessoa escrever a revelação de Jesus. Então, ao contrário de alguém que decide, como Paulo decidiu escrever cartas, né, para as igrejas, né, ou para os seus discípulos, neste caso, não. É Jesus, que é o autor, pedindo para alguém escrever essa carta. Fala um pouquinho dessa pessoa que escreveu o livro de Apocalipse. Meu querido,
e meus amados que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando agora. Pessoal, este homem, para ele chegar a esse nível de receber essa missão, ele foi levado a um momento em sua vida de total dependência de Deus. Imagina, você está condenado à morte em uma ilha. Uhum. Você não tem mais nada. Você não tem amanhã, falando de maneira terrena. Uhum. Ele não tem nada, ele está só esperando a morte. No máximo, morrer ali, ou viria uma sentença de morte de Roma, e ele seria eliminado ali. E, de repente, Deus se revela para este homem e diz, olha, agora você está pronto para receber o que eu vou fazer a partir de agora na face da terra. João, tido como apóstolo do amor, né? Eu acho que é a pessoa mais indicada para receber a mensagem do amor. Uhum. Porque qualquer outra pessoa, Nildo, poderia receber o Apocalipse e fazer dele um filme de terror. Uhum. Porque uma revelação que você recebe de Deus, a mesma revelação, ela pode ser interpretada diferente. Sim. Entre diversas pessoas. Uhum. E João recebeu uma revelação e ele foi muito fiel. Eu vejo ele foi muito fiel. Ele retratou, sim, o juízo, o julgamento, mas você vê sempre ele com a ênfase mostrando Jesus no controle, no domínio, que nada está fora do controle. Uhum. Deus está no controle. Então, João é um caráter de amor que está falando de algo tão sério. Imagina o Apocalipse na vida de Paulo. Uhum. Paulo era colérico, eu acho que você conhece alguns coléricos, né, Nildo? Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Eu já estou com cabelo branco, mas na época que eu tinha o cabelo preto, o bispo Stadler já tinha cabelo branco, pelo menos aqui do lado. E ele dizia o seguinte, que esse pouquinho de cabelo em cima branco que eu tenho, isso aqui foi Dourados que me deu, isso aqui foi Novo Hamburgo, isso aqui foi Ponta Porã. Agora, esse desse lado aqui foi o Carlinhos e o Enio. E esse todinho desse lado aqui foi o Nildo. Eu não mudei a tese ainda é essa. Então, mas, bispo, vamos lá. Bom, esse apóstolo, então, do amor, uma coisa que me chama muita atenção, a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas me chamou muita atenção uma coisa, bispo, porque, como o senhor disse, o apóstolo do amor, né, e aquele que se sentia amado também, o discípulo amado, não é isso? Se sentia amado. A ele foi dada essa revelação. Mas, incrivelmente, o livro mais apocalíptico do Velho Testamento é o livro de Daniel, e quando o anjo fala com ele, falou assim, eu estou falando com você e eu vou te revelar, porque você é muito amado. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa, olha que paralelo. Os dois que são considerados muito amados recebem uma revelação maior. Fantástico demais, né? Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Ô, bispo, vamos falar um pouquinho, então, desse início aí. Fala um pouquinho desse livro, introduz um pouquinho esse livro para a gente. O livro do Apocalipse, o coração dele está no começo. É o começo. E às vezes a gente passa muito rápido. Ao ler esse livro, a gente passa muito rapidinho as primeiras páginas. E não. É muito importante você ver Jesus se referindo a como aquele que está entre os 7 candeeiros. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aí ele deixa claro que o propósito não é o candeeiro. O propósito é Jesus, porque o candeeiro promove a luz para revelar Jesus. Então, desde o começo, quando ele apresenta os 7 candeeiros, Jesus não está querendo exaltar a igreja. Ele só está mostrando que a igreja tem um propósito. A igreja nasceu com um propósito, que é trazer luz em seus dias para revelar quem é Jesus Cristo, quem é o Senhor. Então, esse é bacana. E quando ele vai tratando com as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, ele, inclusive na primeira igreja de Éfeso, ele diz que se você não se arrepender, eu vou tirar o teu candeeiro. Quer dizer, eu te dei uma missão, eu tiro a tua missão. E ele começa mostrando, olha, igreja, não fica se idolatrando, não. A igreja não fica achando que você é a bola da vez. A igreja não é. A igreja nasceu em Atos e ela vai acabar agora no arrebatamento. Então a igreja tem um propósito, é trazer luz em seus dias do amor de Deus, o propósito que revele o Senhor para a humanidade. Ele tem que estar na vitrine. A luz é para ele. Se há alguma luz em nós, se há alguma coisa boa em nós, é apenas para revelar quem ele é.
Acho que João Batista deu o grande exemplo quando primeiro ele falou para os discípulos, eles o Cordeiro do mundo, né? E os discípulos seguiram, e também quando ele disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça, né? Que ele cresça e que eu diminua, né? Que eu sou só um amigo. E, ô bispo, e aí é interessante, logo nesse início, quando Jesus se revela, e ele se revela de uma forma tão esplêndida, né? E é um Jesus diferente, e parece até assustador, porque é uma forma tão fantástica, né, que ele se apresenta, né, e que falta força em João, né, e João parece que meio que não reconhece direito ali Jesus. Me fala um pouquinho, nós cristãos precisaríamos estar mais acostumados com esse Jesus aí, porque a gente está acostumado talvez com o Jesus da cruz, né, enfim, fala um pouquinho sobre isso, bispo. Me permite chamar de Nildo, posso? Não, toda a vida, o senhor tem todo o direito. O que é incrível, quando a gente olha, a gente fala assim, Jesus está em nós. A gente tem a tendência de trazer aquela imagem terrena, aquela imagem do homem da Galileia, do homem das dores. Mas quando ele se revela a João, com a sua glória restituída, a glória que ele abriu mão da glória dele, quem ele sempre foi. Meu não é Deus verdade? Do céu. Meu Deus do céu. O Cristo que está em você não é o da Galileia. O Cristo que está em você é aquele que está no céu. Meu Deus. Quando a gente começa a compreender, não tem como ter uma vida cristã água com açúcar. Você perde o medo do sofrimento, você perde o medo da dor, você já não olha mais para o preço a ser pago, você não vê mais nada quando você entende que o glorioso, o Senhor, na sua forma eterna, na sua glória plena, porque nele habita a plenitude de Deus. Nele está a plenitude. E ele está em nós. Amém. Isso me faz me sentir um verme. Me faz me sentir um verme. Ô, bispo, meu Deus, que presença. É isso mesmo, bispo. Eu acho que, de fato, quando você está no momento como pecador e tudo mais, você tem que ver o Jesus da cruz, né? O Jesus que pagou o preço. A imagem fala mais qualquer palavra. Pagou o preço por você, né? Pagou o preço por nós, né? Acho que você se sente encorajado, às vezes, quando você vê o Cristo que ressuscita, né? Que vence a morte, ressuscita, você está encorajado e tudo mais, né? E a fala do leão, né? Quando precisa de humildade, tem que ver o cordeiro mudo, né? Muito, né? muito. E quando precisa de coragem, tem que ver o leão, né? Mas, na verdade, quando você vê esse Cristo do Apocalipse, você entende quem é que pagou, de fato, um preço, porque ele era aquilo ali mesmo, ele era todo aquele resplendor, aquela glória, né? E aí ele se humilhou, e ele se fez pequeno, e muitas vezes a gente pensa que ele é aquilo, né, que a gente viu que estava perto da gente. Só porque ele atendeu o pedido de Jó, porque Jó falou assim, Deus, você não tem olho, né? Você não tem carne. Só porque ele veio para atender o pedido de Jó, a gente fica comparando às vezes. Mas não, todo e qualquer homem na Terra tem que entender que Jesus está além de toda e qualquer humanidade, está além, por isso que ele está além de tudo, qualquer coisa que a gente já conheceu na Terra. Você pode até falar de muitas pessoas na Terra. Alexandre, o Grande, qualquer Alexandre é pequeno perto de Jesus, qualquer homem, Paulo, que foi o grande apóstolo, dizia, eu sou pequeno demais, eu sou pequeno. Então é isso. Ele é maravilhoso, né, bispo? Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Ele extrapola o nosso entendimento, bispo. Essa é a palavra. Extrapola. A mente humana, nós não estamos aptos a compreender. Entendemos que João, o apóstolo do amor, talvez o mais íntimo de todos os apóstolos, quando viu, ele não morreu ali porque a glória o manteve vivo, mas ele caiu ao chão e ele falou, meu Deus. E aí, né, falou assim, tipo assim, é você mesmo? É meu amigo? Talvez as pessoas não entendam por que Paulo teve um evangelho tão forte, fez um trabalho tão grande, porque Paulo, ele viu o Senhor também, né? Ele viu, e ele caiu também, e ele se cegou, ele foi tão forte tudo aquilo, e ele sabia o Jesus que ele conheceu. Talvez até, ele dizia assim, gente, vocês não sabem por que eu deixei tudo isso na minha vida, por que eu tornei tudo isso como lixo? Porque o Jesus que eu conheci é uma coisa que extrapola meu entendimento por completo. Né? O livro de Hebreus, ele retrata que os heróis da fé viram a eternidade. Eles viram, Moisés viu
Abraão viu a Nova Jerusalém. Eles viram. Moisés viu o templo, ele viu a glória, e ele retratou na terra, através de um tabernáculo, o que ele viu no céu. Então, estes homens viveram uma história sobrenatural, porque eles tiveram uma experiência sobrenatural. E eu quero admitir aqui, porque eu ainda oro, depois de 30 e poucos anos, eu falo isso para Deus. Deus, isso é muito pouco da eternidade. O que determina a nossa coragem é o que você sabe da eternidade. Muito nós sabemos, Jesus cura, liberta, salva, tudo isso é verdade, e é verdade, e continuaremos pregando, mas tem mais. Eu, pessoalmente, os últimos meses, essa quarentena, essa pandemia toda, tem me feito refletir muito sobre isso, sabe? Tem me feito levar muito para a eternidade. Eu sempre vivi, a Nancy fala que eu vivo mais no céu do que na terra. Ela fala que... Também acho. Ela diz, Sérgio, você não vai ser arrebatado, você já foi. E eu digo, verdade, eu admito isso, eu admito. Eu tenho dificuldades hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade de ver uma igreja terrena. Eu tenho dificuldade. Eu vivo muito lá em cima, eu busco, eu desejo, eu amo isso. Eu creio que é até uma falha, porque eu poderia contribuir mais na terra, naquilo que ele já me concedeu, sabe? Mas muitas vezes eu não tenho muita paciência em lidar com as coisas da terra. Parece que me falta um pouco dessa paciência quando eu vejo um cristão chegando em mim e falando de coisas terrenas. Uma nhaca inflamada. É uma nhaca inflamada. Você lembrou dessa agora? O cara só fala das coisas da terra. Aí daqui 5 anos eu vou falar com ele, ele só fala da terra. Daqui 10 anos, ele só fala da terra, ele não tem nada da eternidade. É pobre, miserável, cego e nu. É o que foi dito à igreja de Laodiceia. Não sei se você vai concordar comigo. Filadélfia é a igreja que vai ser livrada do sofrimento. Mas Laodiceia é a igreja que Jesus bate na porta e ela não abre. É a igreja da grande tribulação. É a igreja que vai perder o arrebatamento e que vai ficar na terra por confiar demais nos benefícios terrenos, pelo glamour da terra, pela fama que a terra promove, pelo seu crescimento como instituição. Lembra que eu falei no começo? Quando a igreja ela deixa de projetar Jesus e ela projeta a si mesma, ela se torna grande aos homens, importante aos homens, ela se torna influente diante dos homens e ela se perde. A igreja de Laodiceia é uma igreja rica, poderosa, forte, importante, com influência em todas as áreas, enquanto que a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Diz lá, o Senhor diz assim para ela, eu sei que você tem pouca força, mas eu sei que você não negou meu nome. Você não negou. O foco dessa igreja é o nome de Jesus. Ela não tem beleza em si mesma, mas Jesus é tudo que ela tem. Essa é a igreja que representa Pedro e João, lá no passado, não é verdade? Na igreja primitiva. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. A igreja que, de fato, representa Cristo é aquela que pode ser que, em alguns momentos, não tem ouro nem prata, mas nunca vai perder o nome de Jesus. Né? O que eu tenho. Exatamente. Enquanto a outra diz, eu sou rico, eu sou abastado, eu tenho, Deus falou, você perdeu o principal, que era meu nome. Né? Então, eu acho que essa é a grande distinção da igreja. A igreja que vai subir aos céus é aquela que pode ser perseguida, pode ter dia que não tem ouro, não tem prata, mas ela nunca perde o essencial, que é o nome de Jesus, é a palavra de Deus que ela não nega, né? Ela não rouba, ela não tira o holofote. Ela não tira. Por isso que muitas vezes, sabe, bispo, nós como seres humanos e como servos de Deus, em alguns momentos Deus tem que tirar, às vezes, o que nós tanto queremos, para que a gente volte a olhar para Ele. Porque é do homem, é nosso isso, cara, é nosso. É só a gente começar a criar um pouquinho a asa, né? A gente já quer criar muito alto. Aí ele fala assim, por amor a você, eu vou tirar isso, eu não vou te dar aquilo, eu não vou... Mas o outro cresceu, aquela outra igreja rompeu. Falou assim, pois é, ele talvez está preparado, você não está preparado para aquilo. Né? Então, enfim, esse é um assunto para outro dia. Mas, Bispo, é verdade, porque a gente vai aqui, se a gente ficar aqui, a gente fica 4 horas conversando aqui, Bispo. Mas, Bispo, vamos lá, deixa eu fazer algumas perguntas aqui, então vamos aproveitar, vamos começar com as perguntas, vamos desenvolvendo aqui. Nós temos esse assunto da escatologia, né? E tem tanto livro que fala
da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja e tudo mais, né? E fora o Apocalipse, né? O Apocalipse, de fato, é um fechamento de tudo isso, né? Mas o livro que a gente encontra no Velho Testamento, né? Que está mais próximo, né, do grande livro apocalíptico do Velho Testamento, é o livro de Daniel, né? A gente vai encontrar em Isaías, Zacarias, etc. e tal, mas Daniel, de fato, é um peso pesado mesmo, né? E aí a gente tem lá algumas coisas que são, acho que importantes, porque ele conecta, né? E tem coisas que o Apocalipse responde para ele, né? É como se fosse assim, Daniel capítulo 2, Daniel parte 2 é o Apocalipse, né? Então é mais ou menos assim. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão das figuras, né? Nós temos lá em Daniel a figura daquela estátua, né? Por exemplo. O importante é você ver que Deus traz essa visão para um rei ímpio, né? Já começa por aí. Deus começa a revelar a sua agenda, o seu plano eterno, mas Deus não usou um crente, Deus não usou um profeta. E ele, na sua desejo louco de entender o que era aquilo, Deus levantou Daniel, e Daniel foi o agente de Deus. E Daniel, então, trouxe a interpretação dessa estátua magnífica que traz todo o governo humano. A cabeça de ouro que falava exatamente do próprio imperador, Nabucodonosor, Império Babilônico, um império maravilhoso na época, o mais glorioso de todos, o mais rico, o mais imponente de todos foi ele. Mas ele teve um tempo, né? Ele durou do ano 606 até o ano 538 a.C. Em seguida, essa estátua diz que depois da cabeça ele tinha tanto o peito, né, como os braços de prata, e que representava assim o Império Medo-Persa, né, do Império do Ciro, né, onde Ciro esteve presente, e Dário também. E esse império durou em torno de 538 a 331 anos de Cristo. Importante para quem está ouvindo. Hoje é fácil para nós fazermos essa pesquisa e decifrar as datas. Mas quando Deus deu esse sonho, só tinha o Império Babilônico, não tinha mais nada. É verdade. Não tinha nada. Hoje para nós é fácil. Bateu, né? Hoje a gente pega a história, a gente estuda a história na faculdade também, em qualquer local, ou dentro da própria academia. Enfim, hoje é fácil descobrir. Olha, como é que acertou em tudo? É importante entender que quem disse foi Deus, e ele falou, seria o Império primeiro babilônico, depois o Império grego, né, o Império persa, depois o terceiro, Medo-Persa, depois viria o quadril todo, né, de bronze, que é o Império grego, que durou também muitos anos, né, 331 a 168 a.C. E Alexandre o Grande, e quando ele morre, esse império foi dividido entre os seus 4 generais. Os 4 generais, E acabou se dissipando com o longo dos anos. Porém, logo em seguida, essa estátua tem as suas 2 pernas de ferro. E aí é o Império Romano. 2 pernas, por quê? Porque esse império, depois de um certo tempo, ele foi dividido, né, entre Roma e Constantinopla, onde ficava o governo, o império. Então, você vai vendo essa estátua, não tem nada de graça ali. Essa estátua, ela traz com uma clareza o que iria acontecer. É a mesma coisa. Alguém falar para você hoje que, vamos colocar aqui, os Estados Unidos vai quebrar e a Venezuela vai ser a grande potência do mundo. Se você falar, esse é louco. Todo mundo ia chamar de louco. Louco. E Deus deu isso, Deus falou isso para eles. E falou o que viria, quem iria suceder. Próprios pés, ele foi feito de ferro e de barro, que é o próprio Império Romano revivado. Então, como o Império Romano acabou lá atrás, para nós sabemos disso, mas ele está sendo restaurado agora. Nós estamos revivendo este momento. Na realidade, o Império Romano nunca acabou. Ele se fragmentou, né? Com a invasão das tribos bárbaras e tal, ele se fragmentou. Mas eles vivem trabalhando a questão da recomposição, né? E agora está aí. Hoje eles falam abertamente da nova ordem mundial, né? Claramente, ela está pronta. Quem está me ouvindo aí, quero dizer que os 10 dedos, eles ainda irão aparecer como um sistema de governo mundial. Esses blocos econômicos que existem, ainda não é essa nova ordem mundial que está nessa estátua. Mas a Bíblia diz em Apocalipse, Bispo Nildo,
que esses 10 dedos, os 10 dedos de ferro e barro, eles receberão poder. São 10 nações, são 10 reis, são 10 governantes de 10 nações, que debaixo do anticristo, eles receberão autoridade por um tempo. E eles transferirão esse poder para o governo mundial, que é o anticristo. Então, hoje, eles ainda não estão na vitrine, mas que está tudo muito claro, está. Hoje é muito prognósticos. Eu não quero falar aqui de prognósticos, falar que é essa ou aquela, mas, com certeza, é dentro do Império Romano. São frutos do Império Romano. Eu tenho acompanhado bastante toda essa evolução da pandemia no Brasil e fora, mas eu estou acompanhando não os quadros apenas de morte, de dor, eu estou acompanhando a evolução política, geopolítica, estou acompanhando muito sobre isso aí. E já há algum tempo estão falando que é necessária a nova ordem mundial e que venha ter um acordo de poucos anos, que as nações deem a um sistema, um governo de todas as nações por um tempo reduzido até que se resolva o problema da pandemia. Quando eu acompanho essas informações, eles estão falando, precisamos pegar algumas nações fortes em que darão a um governo mundial autonomia para governar as nações, para que possamos vencer este mal. Quando eu ouço isso, falei, meu Deus, pisca-alerta, né? Esse momento que estamos vivendo, a gente fica imaginando que quando o anticristo assinar o acordo, primeiro não é o anticristo que vai fazer o acordo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Quem vai fazer o acordo são essas 10 nações. Aí as 10 nações, no meio da última semana, dará ao anticristo o poder. Então o anticristo ele vai entrar em cena praticamente, Bispo Nildo, não no início das 7 semanas. Ele vai, de fato, pôr o cajado dele para dominar o mundo no meio da grande tribulação, e aí o cachimbo vai fumar. Daniel fala depois lá na frente já de uma visão que Daniel mesmo tem, que é das bestas, né? É só para a gente completar esse quadro, as bestas também, elas representam mais ou menos a mesma coisa, é isso? Só que agora Deus fala com Daniel. E olha que coisa espetacular, bispo. Daniel é um jovem que foi levado cativo, e ele está ali, e ele sabia da profecia que Deus havia dado para Jeremias. O meu povo ficará 70 anos. A primeira palavra para Jeremias foi 70 anos. Ele não teve a revelação plena, mas 70 anos. E quando está fechando os 70 anos, Daniel está orando, porque Daniel se lembrou, está acabando o nosso cativeiro, nós vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para a nossa terra, vamos sair da Babilônia, vamos sair daqui, vamos voltar para lá. Então Daniel se dedica, sabe quantos anos, Nildo? Estava observando? Ele levou 15 anos estudando e orando para que Deus lhe revelasse se aquele era o tempo deles voltarem. E aí, quando aparece o anjo Gabriel e diz para ele, você é amado, e desde o dia, o texto desde o dia que você se aplicou a estudar, eu fui enviado. 15 anos. 15 anos Daniel ficou aguardando por uma revelação. 15 anos Daniel ficou esperando em Deus, que Deus respondesse à oração dele. Meu Deus, que perseverança deste homem. Que perseverança, ele sabia, ele tinha percepção do mundo espiritual que algo grande estava para acontecer. Ele tinha, como nós hoje estamos, Nildo. Hoje nós, como igreja, nós estamos vivendo este momento. Está todo mundo sentindo nos poros que tem algo para acontecer. E queremos que seja o arrebatamento, é o que nós estamos esperando. E Daniel estava aguardando por esse momento em que a sua nação seria restaurada. Quando Deus manda, então, agora o nosso amigo, o arcanjo Gabriel para falar com ele, o anjo Miguel para falar com ele, e o anjo dá essa revelação para ele, fala, olha, meu filho, porque você é muito amado, foi te dado essas revelações. E, de fato, a visão e o sonho que ele teve ali foi, de fato, a mesma coisa lá da estátua, que já havia se passado 15 anos. Já tinha passado 15 anos da imagem, da imagem da besta, a imagem da estátua de Nabucodonosor? Exato. Até ele ter essas visões desses monstros, se passaram 15 anos.
Então, é Deus recobrando a memória dele. Nildo, olha, com relação a essas 70 semanas que foi descrito pelo próprio Deus, né, para que Israel tivesse esperança, esse plano de Deus foi trazendo esperança, falou, vocês vão voltar, mas tem um tempo. No meu relógio, eu tenho um cronograma programado, e depois desse tempo, que são 490 anos, vocês voltarão na plenitude, que ainda não aconteceu. Porque o final das 70 semanas... Porque a plenitude seria Jesus, né? Aí eles voltariam de fato, né? Por isso que agora, Israel está lá. Israel está lá. É uma nação. E já cumpriu 70 semanas? Não se cumpriu. Porque quando Daniel fala em Daniel 9, versículo 25, 26, ele fala o seguinte, olha, o Messias virá para expiar o pecado, né? Ele vai trazendo para a purificação, para ungir o santuário, e todo aquele o propósito. Isso não aconteceu. Aconteceu em parte, porque diz, e o Messias morrerá. Então, ali fechou 69 semanas. 69 semanas fechou quando Jesus vem a Jerusalém, ele é batizado. Quando ele entra em Jerusalém, aclamado como rei, né? Montado numa jumentinha, como Zacarias retrata muito bem esse assunto também. E quando ele morre na cruz do Calvário, ali Daniel havia prescrito já em Daniel capítulo 9, até que o Messias será tirado. E um povo de qual virá um grande líder mundial, destruirá Jerusalém. E aconteceu. 69, não a 70, né? A 69. 69. Isso. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ali para o relógio de Deus. Parou o relógio de Deus. Por quê? Porque Jesus diz, para se fechar as 70 semanas, ele tem que ser aclamado rei. Lembra da pedra que foi lançada sobre a estátua? E a pedra quebra toda a estátua. E ali um reino mundial de Cristo, o reino de Deus na terra, não aconteceu. Não aconteceu. Mas Jesus já sabia, e Deus já sabia, de João, capítulo 1, né? Veio para os seus, e os seus rejeitaram. E aí o que acontece? O que a gente entende de fato é que Jesus... Vou dar uma pausa aqui com vocês, e está entrando um povo que vocês nem enxergavam, porque a igreja não era enxergada, né, Bispo? Não é isso? Estava oculta. Os profetas, né, não enxergavam a igreja, eles profetizavam, mas não enxergavam a igreja. E entra a igreja, então, a igreja é essa grande aspa, ou esse grande parêntese na história de Deus com o povo de Israel, entra um parêntese que entra a igreja. E é interessante isso, Bispo, porque, de fato, eu também enxergo assim, o que as pessoas talvez precisem entender isso, é que enquanto a igreja está atuando na terra, está parado esse relógio, né? E seja o relógio que corre com Israel, com os eventos que tem a ver com Israel, mas também que corre com os eventos da igreja, porque a igreja tem que cumprir o papel dela na terra para que ela saia de cena e para que Israel volte à cena novamente, não é isso? Com certeza. Olha, sabe por quê, Bispo? O próprio Senhor Jesus, a gente gosta muito de Mateus 24, quem estuda escatologia, né? Mateus 24, 25, sim. Lucas 21, 22 também. E ali, quando perguntaram para Jesus quando é que ele voltaria, ele deixou tão claro isso, ele deixou provas, né? Toda uma agenda do mundo que iria acontecer. E estamos caminhando para o fechamento dessa agenda. Daniel falou o seguinte, que haveria um grande líder mundial e que assinaria um acordo, um pacto de 7 anos das nações com Israel. E que no meio dessas 70 semanas, esse pacto será anulado, cancelado, e Israel será massacrado. Pior do que aconteceu com Hitler. Muitas vezes pior do que Hitler fez, é que os judeus vão passar agora. Mas isso, tudo vai acontecer. Aí Paulo fala também em Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz assim, quando disserem paz, 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 eis que virá repentinamente destruição. E ali ele está falando dessa aliança, desse pacto que Israel vai assinar com as nações. Quando esse pacto for assinado, inicia-se, então, a última semana de anos, os últimos 7 anos. Como a 69 semanas fechou lá em Jerusalém, e Jesus disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Jerusalém vai ser destruída. Vai ser destruída. O templo vai ser destruído.
Para que Jesus volte, tem que ter Jerusalém, tem que ter o templo. Tem que ter Jerusalém, tem que ter templo. Senão não tem a vinda do... Como é que ele vai ungir o santuário? Não tem santuário. Como é que ele vai ministrar as nações de Jerusalém sem o templo? Então, isso não... Por isso que os judeus, Bispo Nildo, eles rejeitam a Jesus, porque eles dizem como que o templo foi destruído. Se o templo foi destruído, então ele não era o Messias. Então, além de eles amaldiçoar quem estuda Daniel, eles alegam com muita clareza: o templo foi destruído pelo imperador romano, logo, Jesus era um falsário. Ué, cadê o Messias? O Messias viria para ungir o santuário, e ele não cumpriu isso. Então, isso, na cabeça do judeu, ele não concebe essa ideia. É impossível para um judeu. É verdade que tem muitos judeus se convertendo, mas para a grande maioria isso é impossível acontecer. Agora, eles estão... A fala hoje mundial é que o templo já está pronto, todinho preparado, todos os móveis preparados, todos os utensílios, todos eles já estão preparados. Os sacerdotes já estão treinados a voltar a exercer todo o sacrifício que a lei exige. Então, hoje, tanto o imóvel, o templo está pronto, em questão de poucos meses eles montam ele, como todos os sacrifícios e todas as práticas, tudo ensaiado, sacerdotes estão prontos e eles estão esperando uma ordem para levantar esse templo. E eles acreditam que agora é a hora, porque para eles o Messias já está na terra e o Messias só está esperando o templo ser reconstruído. Esse é o quadro dos nossos dias. Então, essa última semana vai começar agora. Quando você que estiver em casa, você que está me ouvindo junto com o Bispo Nildo, você ficar sabendo que houve um acordo mundial, se é pela pandemia ou se é por questões políticas, nós não sabemos qual o pano de fundo, mas quando você souber que Israel assinou um acordo de paz com as nações, e ainda mais, deixando claro que é por 7 anos, que como estão falando hoje, é um acordo com um tempo determinado, um tempo curto. É por um tempo curto. Quando você souber que isso foi assinado, se você já não foi arrebatado, será em breve. E se alegre, se alegre. Agora, aqueles que não levarem em conta essas advertências bíblicas, poderão depois viver o que nós gostaríamos que não vivesse, né? Não passasse por essas situações mesmo. Muito bem. Ô, Bispo, agora a gente precisa voltar para o Apocalipse, né? Nós estamos comentando o livro de Apocalipse, então agora nós vamos voltar para ele. Vamos lá. Mexendo com pessoa que estuda escatologia é isso, não consegue ficar muito preso, mas a gente estava falando das semanas do Daniel, então coube falar um pouco sobre isso mesmo. Bispo, vamos falar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo sobre as igrejas ali. Jesus já deu uma pincelada ali. Eu vi um estudo que falava o seguinte, que as igrejas do Apocalipse, tanto é falado da forma literal quanto alegórica, né? Então fala, de fato, as igrejas daquele momento, mas também poderia falar a igreja ao longo do tempo, né? E então vai trabalhando ali cada um dos fatos, né? A igreja de Éfeso, né? Que faltava o amor mesmo, em algum momento a primeira igreja passou por isso, né? E depois a fala da igreja de Esmirna, que foi a igreja perseguida, dos mártires, né? O tempo dos mártires ali. E depois Pérgamo, que foi contaminada pelo Estado, era a igreja que estava se contaminando, né? Que aí vai falar, talvez, da igreja que se envolve com Constantino, etc. e tal. E depois fala da igreja já idólatra, né? Que é essa igreja que começa a se vender, né? Por conta, de fato, da idolatria. E aí depois vem a igreja que a gente considera a igreja, de fato, do protestantismo, né? Que é a igreja que traz uma nova verdade, mas aí eles comparam ela com a igreja de Sardes, que era uma obra incompleta. Dizem que você está vivo, mas você está meio morto ainda, precisa completar, né? E depois fala da igreja missionária, que é Filadélfia, e finalmente da igreja de Laodiceia, que é a igreja apóstata atual, uma igreja que, de fato, se esqueceu, a igreja morna, né? Esqueci. O senhor concorda com isso? O senhor chegou a estudar sobre isso? O senhor concorda com essa ideia que de fato, a gente pode comparar a igreja ao longo do tempo? O senhor estudou sobre isso ou não? Não, concordo. É a minha linha de raciocínio também. Eu vejo que essas 7 igrejas estão hoje ainda.
todas as características elas estão presentes em algum lugar, aqui ou lá, na América, na África, na Ásia. Eu vejo que essas 7 igrejas elas estão ainda presentes, essas 7 características elas estão muito presentes ainda, porque as igrejas ainda são dinâmicas, né, Bispão? Nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil de avivamento. Você vai para a Europa, é uma morte espiritual. E o Brasil, do outro lado, estamos em um avivamento, estamos. Mas já esteve melhor, viu, Nildo? Já teve uma chama mais forte, já teve. Eu vejo que a igreja brasileira, eu acho que ela tinha que se politizar. Eu acho que a igreja brasileira não poderia ficar de fora da politização, mas isso também nos levou a algumas percas. A igreja brasileira ela se tornou muito terrena, você deixou de confrontar, você já não confronta, você já não fala que é pecado, você fala que é desvios, você já não fala mais de arrependimento, você fala de necessário rever algumas coisas. Então a igreja brasileira ela tem perdido um pouco da sua força, porque ela tem deixado de exercer a sua função primordial, que é confrontar o pecado e levar o pecador à presença de Deus. E não ajustar o homem moderno a uma igreja moderna. A igreja não é moderna. A igreja ela é eterna, a igreja ela é divina. Muitas igrejas no passado tinham por título Maranata, né? Hoje em dia, poucas igrejas sabem até dessa palavra o que significa, né? Maranata. Antigamente falava, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje em dia se usa muito pouco esse termo, né? Existe um escritor, e ele eu inclusive não consegui ler o livro dele ainda, mas eu já peguei até o livro dele para ler, a respeito disso, que ele é judeu, e ele estuda, de fato, a cultura judaica, e ele falou o seguinte, que quando o sacerdote ele entrava no templo para fazer a manutenção, né, dos utensílios, uma das práticas dele, logo pela manhã, ele vinha e ele tinha que limpar, né, as lamparinas, enfim, do candeeiro, né? E o que ele fazia? Ele deixava 2 acesas e ele apagava as outras 5. Aí, à tarde, ele invertia, porque ele não podia apagar todas, o fogo não pode apagar por completo, então tinha que ficar 2 ligadas, e ele limpava as 5. E o que tem em Apocalipse? Em Apocalipse tem 2 igrejas, da qual Deus não diz que precisa de limpeza. Então, 2 fica intacta, mas 5, ele diz, tenho, porém, contra ti. E ele está limpando. Então, acho que é interessante a gente falar isso. É um caso muito interessante isso, né? Amém. Pura verdade. Deus sempre teve a sua lâmpada acesa, né? Em algum lugar, alguém manteve essa chama acesa. Alguém manteve. Sempre manteve. E eu creio que a igreja brasileira ainda tem um papel muito forte a desempenhar. Eu creio por quê? Porque a chama está aqui. Não podemos ser arrogantes, né? Não podemos cair no pecado da arrogância. Mas quando você vai para a África, você vai ver lá muita coisa séria acontecendo. Você nos Estados Unidos também, a gente ouve, a gente sabe que tem muita gente séria. Então a gente não pode cair no pecado da arrogância, que nós somos a bola da vez. Não, Deus está nos dando a oportunidade, como uma igreja gentia, de poder servir a Ele. Agora, Ele está em muitos lugares, né? Deus opera onde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele levanta o humilhado, né? Ele pode pegar uma igreja que está morna ali e incendiar ela. E aí acabou, ela põe fogo no mundo. Põe fogo no mundo. Eu creio, Nildo, que as 7 igrejas do Apocalipse, como você retratou, ela retrata assim, a história da igreja até hoje, retrata todo um desenvolvimento, né? É um pano profético, mas também ela está presente. Como cada característica dessas aí estão presentes hoje. Tá gostando da viagem? Eu sei que tá maravilhosa. Querido, eu quero te pedir só uma coisinha aí. Tá vendo esse botãozão vermelho abaixo de você? Inscrever-se. Aperte nele, por favor, se inscreva no canal. Depois que você apertou, aparece o sininho, né? Então você aperta no sininho para você receber as notificações também. E eu vou te pedir mais uma coisa. Aperta aí o like, o gostei, por favor, que é muito importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Ô Bispo, a gente não vai poder comentar o livro por completo, capítulo por capítulo, mas a gente vai pegar alguns temas. Uma das coisas que eu ia te perguntar, e eu sei que tem uma coisa assim, nós estamos aqui
tendo entendimento que existe a linha dos pré-tribulacionistas, do mid-tribulacionista e do pós. Então, a gente não entra nessa discussão para dizer, de fato, esse está certo ou esse está errado. A gente entra para dizer, eu penso assim, né? E eu acho que é normal. Um pensa assim, o outro pensa outro, porque isso, de fato, não determina a nossa salvação. Se todos amam a Jesus, serão salvos. Seja aqueles que, se acontecer que seja antes da tribulação, o arrebatamento, ou no meio, ou depois, quem acredita em Jesus vai ser salvo, quem serve a ele, né? Então, não é questão de salvação. É muito mais essa questão de entendimento, né? Mas eu gostaria de saber o seguinte, dentro do Apocalipse, já que a gente está estudando o Apocalipse, né? Senão só vai viajar aí já na escatologia de novo. Dentro do Apocalipse, bicho. O senhor encontra essa ideia do arrebatamento da igreja antes da tribulação? Respeitando a todas as outras linhas, como você acabou de mencionar, eu sou pré. E não porque eu acho, por convicção bíblica, por convicções que eu tenho. É lógico que quem crê em outras linhas também tem suas convicções bíblicas também. Mas o que difere bastante, Bispo Nildo, para mim, são as dispensações. Porque hoje em dia, eu estou usando Apocalipse, tá bom? Quando acaba o período das igrejas, Apocalipse 2 e 3, no capítulo 4 mostra-se o trono de Deus. No capítulo 5, ele vem mostrando Jesus tomando o livro da mão, né, e rompendo os selos. E no capítulo 6, ele começa a romper os selos. Então, a igreja acabou lá no capítulo 3. A igreja fecha ali. Ali fechou o tempo da igreja. No capítulo 4, então, revela o trono da glória de Deus, a majestade de Deus. Capítulo 5, ele traz o Cordeiro de Deus, né, tomando o livro das mãos. E no capítulo 6, ele começa, então, a exercer a ira, o juízo de Deus sobre uma sociedade que rejeitou o amor, que desprezou a oferta de amor e de misericórdia, de redenção. Então, o Senhor começa um período. Mas ali a igreja já acabou, na minha concepção, por causa das dispensações. Porque eu creio que, como os judeus negaram Jesus lá atrás, como agora há pouco você mencionou, começa-se, então, a era da igreja, o tempo da graça. Acho que a dispensação da graça é a dispensação da igreja, né? Eles continuam na dispensação da lei, nós estamos na graça. O arrebatamento da igreja, se eu estiver correto, agora, ele vai trazer o início dessa semana. Eu creio que o arrebatamento da igreja é praticamente o início. Por quê? É que você pediu para não sair do Apocalipse, né? Para fazer. Então, porque Paulo retrata só uma pincelada em que ele, enquanto não for removido aquele que detém o anticristo, ele não vai se manifestar. E para mim, retirar é a igreja, para mim. Alguns outros não concordam, mas eu entendo que é o Espírito Santo que habita na igreja. Não tem como você tirar o Espírito Santo e deixar a igreja aqui. Alguns dizem, não, mas Deus vai retirar o Espírito Santo. Mas como é que você vai tirar o Espírito Santo e vai deixar a igreja aqui? Não bate. Então, se Deus vai retirar aquele que impede o anticristo de se manifestar, a igreja vai sair. E aí, então, o Apocalipse, capítulo 2 e 3, fecha aí. A igreja foi arrebatada. Porém, entretanto, agora começa um período que chamamos de grande tribulação, né? Mas que os 3 anos iniciais serão bons. Serão 3... Daniel fala, Apocalipse fala, que serão anos de concertos, de paz, de uma certa prosperidade, de uma certa harmonia. Mas já teremos aí as 2 grandes testemunhas de Deus, pregando no mundo, falando, quando também o Apocalipse retrata, capítulo 8, dos 144 mil judeus que pregarão o evangelho sobre a terra. O Apocalipse 14 fala de anjos que vão estar pregando o evangelho. Então, na grande tribulação, nós teremos a igreja que ficou, a igreja apóstata, que ela ficou, e ela vai pregar o evangelho. Muitos pregarão o evangelho na grande tribulação. Os 144 mil judeus entenderão que Jesus é o Messias e eles servirão o Senhor e pregarão pelo mundo inteiro. E teremos também a presença dos anjos pregando o evangelho durante a grande tribulação. Então, para você ver que aquele versículo que muita gente se utiliza, né?
que Jesus não pode vir enquanto o evangelho não for anunciado ao mundo todo, é um entendimento equivocado, porque isso aí é para a segunda vinda dele. Para o arrebatamento, isso não cabe. É um versículo muito mal encaixado, quando você usa as dispensações e dizer que não vai ter arrebatamento enquanto o evangelho não for pregado. Para mim, está desconectado desse raciocínio. Agora, verdade, Jesus virá lá com os pés em Jerusalém, sim, o evangelho já foi pregado. 144 mil judeus, as 2 testemunhas vão pregar para o mundo todo, usando toda essa tecnologia que nós temos hoje. Os anjos mesmo vão ministrar também, os anjos vão falar. Então, a grande tribulação, Nildo, por isso que eu falei para você que a Bíblia ela é maravilhosa, porque é um período de juízo, mas o evangelho vai ser pregado de uma forma violenta. Tanto é que diz que multidões e multidões de mortos da grande tribulação se apresentarão diante do Cordeiro. Diz que será uma multidão, uma multidão. Então, depois do arrebatamento, ainda assim, muitos serão salvos. Só que será num período de muita dor e sofrimento. Onde entra a dispensação, Bispo Nildo? Para que Israel se converta a Jesus, Isaías fala sobre isso, Zacarias fala sobre isso, Davi fala sobre isso, em que a igreja é removida e a igreja vai despertar os ciúmes em Israel. A igreja arrebatada, a noiva que subiu, despertará os ciúmes de Israel. Então, fecha-se a dispensação da igreja e abre-se a dispensação de Israel. E é uma grande confusão quando você entende que Israel não tem mais projeto e que Deus agora substituiu Israel pela igreja. Isso é um grande equívoco, é um grande engano. Deus jamais esquecerá Israel. Deus jamais deixará Israel, porque Deus tem uma aliança com Abraão. Deus tem uma aliança com esse povo. Então, quando quando a dispensação da igreja acaba e inicia a última semana de Daniel, começa também ali a dispensação de Israel, dentro desses 7 anos, da grande tribulação. Você quer acrescentar algo? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que essa questão, como eu disse, senhor, como é um parêntese à igreja, né? Eu acho que eu ouvi isso e eu concordei, achei que bastante interessante também, que é entender que nós somos, todos nós somos descendentes de Abraão. Deus disse para Abraão, você será tão grande como a areia do mar, e aí coloca algo como o Israel natural espalhado sobre a terra, e como as estrelas do céu. Aí fala do quê? Do Israel espiritual, que é a igreja. Então, um fala do Israel natural, o outro Israel espiritual. Nenhum invalida o outro, né? Os dois trabalham. Enquanto a igreja está pregando, Israel também está se movendo no relógio de Deus, como o senhor falou. E aí, em algum momento, as coisas vão acontecer. A igreja sobe, Israel volta à cena, né? E aí se cumpre, de fato, aquilo que tem que se cumprir com Israel. E aí, quando a igreja volta, e aí nós podemos falar sobre isso depois na sequência, a questão de arrebatamento, a questão do milênio, né? Mas eu acredito nisso mesmo, que não existe ninguém que invalida ninguém. Tem o Israel de Deus, tem o Israel natural e o Israel igreja espiritual, né? Tem pessoas, tem uma linha que não aceita as dispensações, não aceita, que entende que isso não... Mas aí quando você pega a própria Bíblia, o Apocalipse, mas tem um texto em Romanos que eu gosto muito, que fala o seguinte, Romanos 9, diz que Deus fala, quando passar o tempo dos gentios, Israel se converterá. É tão claro que tem que fechar o tempo dos gentios para que Israel seja despertado e Israel vai se converter ao Senhor, mas os pouquinhos, né? Porque pelo que a Bíblia nos registra, do montante que hoje vai ficar muitos poucos judeus vão sobreviver durante a grande tribulação. Vai ser algo... Por isso que a Bíblia diz que se Jesus não voltasse, nenhum ia sobrar. Jesus volta para que possa salvar Israel. A volta de Jesus, ela será apocalíptica, ela será sobrenatural, com sinais, né? Algo assim fantástico para salvar Israel. Senão Israel, um abraço. E seria eliminado da face da terra de vez. Ok. Ô bispo, então vamos lá. Capítulo 4, suba para cá, como se diz, né? Aí o senhor entende que de fato é como o arrebatamento da igreja, né? E aí vem a questão, de fato, do selo. Deixa eu colocar isso aqui que eu não poderia perder, né? Quando
Vamos falar ali dos 4 cavaleiros. O senhor que é palmeirense, precisa falar sobre isso. Vamos lá. Gente, tem uma coisa muito interessante que eu peguei estudando sobre o Apocalipse, que é sobre os 4 cavaleiros ou sobre os 4 cavalos. Que tem que na questão dos selos. Então, os cavalos eles têm 4 cores. E aí, a tradução brasileira colocou cavalo preto, cavalo branco, cavalo vermelho e cavalo amarelo. Eu já li pelo menos umas 5, 6, 7 traduções e todos lá tá cavalo amarelo. E, de fato, estudando, ouvindo um, lendo o outro, etc., eu descobri que o cavalo não é amarelo, né? Como é que é isso, bispo? O cavalo é verde, né, bispo? É verde, Nildo, é verde. Ô, bispo, mas uma coisa interessante, que, de fato, eu estudei e vi a questão, de fato, do Strong, vi a questão do hebreu, descobri essa questão que, de fato, é verde, né? Comparando as outras passagens que é colocado, o cavalo é verde. E me chamou muita atenção, e eu acho que é interessante isso. A gente não está aqui necessariamente para apontar esse ou aquele, mas quando você analisa os países que são contra Israel, os países árabes e tudo mais, o que foi constatado? As bandeiras, elas são em preto, vermelho, branco e verde. Que coisa, bispo. E o verde é a cor do Islã, né? Então, assim, é uma coisa muito forte isso. Então, quando você compara, você pega lá os 4 cavalos, ou 4 cavaleiros, e leva para o fato de que as nações são contra Israel, que querem trucidar Israel, tem nas suas bandeiras as cores dos cavalos do Apocalipse, os cavaleiros ou dos cavalos do Apocalipse, é uma coisa assustadora, não é, bispo? Bispo, imagina, a guerra que vai estourar agora, eu creio que a igreja vai ver, é guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38, que as nações árabes vão cercar Israel. E Deus dará um grande livramento, Israel será guardado e protegido, como está escrito em Ezequiel 38, 39. Depois dessa guerra, Israel ainda, mesmo vendo o livramento do céu, porque Deus vai mandar pedras e fogo do céu, esses exércitos serão destruídos, exércitos com armas atômicas, em que Israel vai levar 7 anos para enterrar esse armamento. Bom, enfim, essa guerra vai acontecer agora. E Israel, depois disso tudo, Nildo, vai assinar essa aliança com o anticristo, com a nova ordem mundial. É isso que vai promover a ira de Deus. Deus vai livrá-los e eles, em seguida, vão fazer uma aliança com as nações para ter paz. Então, Deus usará essas nações que você acabou de citar para ser instrumentos de Deus, para trazer disciplina. Tipo assim, ó, eu livrei você deles, mas você fez aliança com eles de novo. Eu guardei vocês, eles iriam destruir você, e eu guardei você. E agora você ainda faz aliança com eles de novo. Isso vai despertar realmente, assim, Deus vai permitir que essas nações, durante essa grande tribulação, com essas cores que as identificam, eles estarão lá no final da grande tribulação, né? Na guerra do Armagedon, que é diferente, tem gente que confunde Gog e Magog com Armagedon, não tem nada a ver. Gog e Magog é agora. O Armagedon é a batalha final, quando essas nações se reunirão para exterminar Israel. E aí Jesus vem pessoalmente, né? Aí é um outro cenário. Muito bem, muito bem. Ô, bispo, e quando a gente analisa esses quadros, que você vê os selos, você vê as taças, você vê as trombetas, mas é interessante que parece-me, se assemelha muito uns com os outros eventos, enfim, né? E você vê as catástrofes, você vê a manifestação de meteoros caindo, etc. e tal. Enfim, o senhor entende que isso são todos eventos totalmente separados, ou de fato são, talvez, ou o mesmo evento, ou são coisas que acontecem meio que simultânea, mas está sendo visto pela igreja que foi arrebatada de uma forma, por Israel de outra, pelo ímpio de outra? Como é que o senhor enxerga isso? São quadros isolados. O senhor acredita que são quadros isolados? Vão acontecer simultaneamente, mas isolados. Serão, sabe efeito dominó? Depois que cair a primeira pedra, vai tudo? Vai ser um fato um atrás do outro. Tem um livro, tem um capítulo de Apocalipse, para mim, que é o coração do Apocalipse. Apocalipse 12. Apocalipse 12.
ele faz uma separação, Bispo Nildo. O Apocalipse 12, quando você chega no capítulo 12, é como se ele fizesse assim um resumo de tudo que foi falado. O capítulo 12, ele faz essa separação. Tudo que vem, capítulo 1, 2, 3, 4, tá. Chegou no capítulo 12, o capítulo 12 ele faz um resumo de tudo que foi registrado, tudo que já foi anunciado. E ali ele fala da mulher de dor de parto, que dá à luz a um menino, que ele é arrebatado aos céus, e a mulher que deu à luz, ela foge para o deserto, que é Israel, na grande tribulação, e que se esconde. O menino que nasceu é a igreja, que foi arrebatado aos céus, porque o grande dragão quer devorá-lo. Então, o livro do Apocalipse, o capítulo 12, ele é fenomenal, ele é o coração do Apocalipse. Ele é o coração, ele é um divisor. Quando nós entendemos isto, ele fica muito mais claro a percepção, porque depois, como a igreja, o menino é levado e o diabo é lançado à terra, o dragão vem à terra, e sabendo que pouco tempo lhe resta, aí que começa. Olha bem, quando a igreja é tirada, ele é jogado à terra. Quando o diabo, não é nem o anticristo, quando o diabo é lançado à terra, isso aqui vai virar um inferno. Olhe bem, ele não está aqui hoje. Quem está aqui é a igreja. Temos o Espírito Santo, temos autoridade. Os anjos de Deus estão conosco. Imagina depois, a igreja é arrebatada, o Espírito é levado. Meu irmão, pensou? E o cão desceu, está aqui com os demônios que estão presos, Apocalipse 9, os demônios que foram presos ali no dilúvio, os demônios que ficaram cativos, serão soltos, e eles terão aparência física, e eles se materializarão, entrarão nos lares, perseguirão os homens, e eles não terão autoridade para matar, apenas para atormentar. Rapaz, eu quero estar longe disso aqui. Mas vamos, fala um pouquinho da trindade do mal aí que tem no Apocalipse, que é o dragão, o anticristo, o falso profeta. Fala um pouquinho desse trio aí. São figuras, né? É uma linguagem, né? Uma figura de linguagem aí, que o João teve, né? Que o João teve, e para facilitar o entendimento. O dragão, de fato, é Satanás, né? O Satanás, ele é... Como o diabo, ele não tem nada de novo, ele só imita. Como tem a Trindade Santa, Pai, Filho, Espírito Santo, ele também ele vai criar sua trindade. Então, ele é o próprio cão, o anticristo é o seu filho, que é anticristo, que é para se opor a Jesus Cristo, o Cristo de Deus. E o falso profeta é aquele que vem como líder religioso, né, que vai aparecer agora aí. A gente fala muito do anticristo, né? Mas o falso profeta, ele que vai convencer o mundo a adorar o anticristo. Sabemos que o anticristo, em algum momento, ele vai ser ferido de morte, e de alguma maneira, pelo poder do diabo, ele vai ressuscitar, algo assim, e então ele vai ser venerado. E todo aquele que não adorar esta imagem será morto, isso é um fato. Não tem como você fugir dessa verdade, como ela está registrada, e que vai ser feito todo um culto voltado a ele, uma imagem, um selo, né, que vai ser posto na pessoa. Só sei que isso vai acontecer, mas depois do arrebatamento. Então eu não vou viver isso, a igreja não vai passar por isso. A trindade do mal, ela vai ter o seu momento de apogeu, ela vai interferir. Interessante, Nildo, a gente percebe que quando o anticristo começar a reinar, o próprio diabo já vai estar aqui na Terra. É como uma possessão mesmo, sabe? Uma possessão. É ele já possuído pelo próprio cão. E vai ser um estrago. E o diabo, interessante, já tive algumas experiências de libertação, e eu vi também outras, em que alguns demônios gemem. E aí, uma vez, foi questionado por que ele traiu Jesus, sabe? Por que estava no céu, no paraíso com o Senhor, e o que levou eles a trair a Deus, a Jesus. E uma certa vez, chorando, ele falou assim, fomos enganados. Ele nos prometeu, só isso. E urrava. Nildo, urrava. Se ele teve esse poder de persuasão na eternidade, lá no céu, na eternidade,
de glória, majestade. Convenceu, Nildo, 1/3 dos anjos. Você acha que o sujeito é fraco? Você acha que ele não vai ter poder sobre a terra? Diz que o mundo, diz que mediante, conforme vai vindo os acontecimentos, Bispo Nildo, os juízos, os meteoros, sangue, praga, fome, diz que o povo cada dia mais vai amaldiçoar a Deus. Ao contrário que se espera que mediante os juízos, os sinais, que alguém pudesse... A Bíblia diz que muitos vão se converter, muitos vão, e vão morrer. Mas a grande maioria, Bispo Nildo, vai blasfemar ainda mais de Deus. À medida que os sinais vão avolumando e acontecendo, a população mundial vai blasfemar. Por isso que vai ter o Armagedon, porque ele vai convencer as nações que eles podem vencer a Jesus. O Armagedon, Bispo Nildo, de fato as nações se reuniram contra Jesus, porque ali eles já sabem que Jesus virá com a igreja. E eles acreditam que eles poderão deter a vinda de Jesus. É absurdo? Para nós mas o mundo vai acreditar. Mas o mundo vai acreditar. Muito Olha bem. O poder. Ô, Bispo, vamos lá. Bom, o que acontece? Como o nosso tempo vai correndo aqui, a gente já conversou bastante, mas o nosso tempo vai correndo, o que eu queria te pedir? Se é possível só fazer, ainda que em linhas mais rápidas, mais breves, mas eu gostaria que o senhor, olhando para o Apocalipse, né? Para o Apocalipse, não precisa nem falar capítulo 1, capítulo 2, não, mas olhando para o Apocalipse, descrevesse mais ou menos o que acontece. Pode ser? Vamos lá, vamos caminhar. Vai lá. Ok. O Apocalipse, ele se inicia trazendo a revelação de um Jesus que tem o poder da vida e da morte na mão. Ele tem a chave. E a palavra ali tem a chave do Hades, tem a chave do inferno na mão dele. Então mostra que ele é o campeão, ele é o Senhor. E ele mostra ele que ele tem as sete estrelas na mão, ele tem o candeeiro na mão, ele tem a igreja na mão. A igreja nunca saiu da mão dele. Então mostra que ele é o Senhor do tempo, mas ele cria a igreja está na sua mão. E a igreja vai revelar quem ele é ao mundo. A igreja, ela nasceu para revelar Jesus. O propósito da igreja é ser luz. Luz para quê? Para mostrar quem Jesus é. Para o mundo, Jesus está escondido. A igreja surge como um candeeiro para apresentar Jesus às nações. Propósito da igreja. E ao longo desse tempo, quando a igreja cumpre o seu papel, a igreja, então, ela é arrebatada, fecha-se o tempo da igreja, como nós a conhecemos. A noiva, aquela que foi comprada, aquela que foi santificada. Ela, então, é levada aos céus. E nos céus, um período de 7 anos agora, ela está no céu e a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. É onde a igreja está recebendo os seus galardões. Cada um somos salvos pela graça, mas os galardões, que é a nossa função e a nossa posição no mundo espiritual. E quando Jesus voltar, quem nós seremos? E o que nos será dado como atribuições para governar com Jesus? A igreja que vai ser arrebatada vai voltar com Jesus. E aí começa o milênio e a igreja vem com Jesus para governar as nações. A igreja será colocada... Para as pessoas entenderem um pouquinho desses 7 anos, não sei se o senhor concorda comigo, mas só para... lá, tanto no Velho Testamento fala isso, acho que em Juízes conta, acho que falando sobre Sansão e tudo mais, que fala do casamento que durava, na verdade, 7 dias. Isso. Então, as bodas duravam 7 dias, as celebrações e tudo mais. Não é como a gente faz em um dia só, duravam 7 dias. Então, na verdade, quando a igreja é arrebatada, ela está aí nessas bodas, é isso? As bodas. 7 anos são como se fossem 7 dias das bodas, é isso? Exatamente, Bispo Nildo. Esses 7 dias são 7 anos da igreja, que é a última semana de Daniel. Enquanto na terra Israel está sendo tratado por Deus, está sendo convencido, disciplinado, e o anticristo, aí o diabo já está na terra. O diabo que hoje não está, estará na terra com todos os seus demônios. O céu estará povoado agora pela igreja, a igreja estará com o Senhor. E no final desses 7 anos, quando Jesus volta para encerrar na terra o período chamado Grande Tribulação, que acabou agora há pouco, falamos bastante sobre ele, né? Quando Jesus volta
na guerra do Armagedon. E aí, então, o Senhor Jesus lançará a trindade maligna no inferno. Tanto é que o anticristo e o falso profeta serão serão lançados no inferno. É eles que vão inaugurar o inferno. O diabo não, o diabo vai ser preso. No final da grande tribulação, 7 anos da igreja está com Jesus, a igreja volta com Jesus para governar as nações. O diabo está preso, o anticristo, o falso profeta, está no inferno. E os demônios também estão lá lançados no inferno também, ok? Mas o diabo não. Depois de 1000 anos, aonde a terra está restaurada, aonde a Bíblia diz que não haverá maldade, onde até os animais ferozes, eles estarão comendo capim e brincando com as crianças. É um texto maravilhoso, Isaías trata muito bem isso. Então, mostra 1000 anos de muita paz, muita graça, muita prosperidade, Jesus governando de Jerusalém. Mas mesmo nesse 1000 anos, terá nações que não vão querer adorar Jesus em Jerusalém. Depois de 1000 anos, Bispo Nilton, o que vai acontecer? O que o Apocalipse diz? Que no final de 1000 anos, Jesus soltará o diabo. Incrível, Bispo Nilton, aqui quer, diz que ele ainda mais uma vez convencerá e levantará as nações contra Jesus outra vez. Eita, encardido. Ele é encardido, mas sabe, eu fico perguntando, mas por que Deus prende o homem, prende o diabo? Jesus está na terra, não tem menino na rua, não tem estupro, não tem violência, não tem fome, não tem assalto, não tem nada. E o diabo vem, ele é solto, e ele convence o mundo de que o sistema de Deus não é bom. E aí ele levanta esse povo de novo contra Deus, outra vez. Depois acabou o milênio. Agora, esse tempo, a Bíblia ela não nos dá registro que depois que o diabo é solto e ele consegue um levante contra Deus, novamente, aí Deus destrói toda a terra. Aí sim, a terra será toda ela consumida pelo fogo, toda a terra, né? Os elementos que nós conhecemos, sol, lua, tudo isso vai sumir. O céu, tudo assim. E Deus, então, fará um novo céu e uma nova terra. E nessa nova terra, ele colocará aqueles que durante o milênio, já não é a igreja está no céu. Aí aqueles que passaram pelo milênio, se converteram no milênio e se manteram fiel, estes herdarão um novo céu, uma nova terra. E aí a nova Jerusalém, a cidade santa, descerá dos céus. E ela será a luz das nações. Essa nova cidade, que nós conhecemos também, quem tem um pouco de acesso, ela é uma cidade de torno de 2.200 quilômetros de altura, largura, profundidade. Ela é quadrangular. A igreja mora em uma nova Jerusalém. Importante. Depois do arrebatamento, a igreja vai morar na Nova Jerusalém, essa cidade celestial. Uau. É a casa da igreja, é o palácio da igreja. É onde o noivo leva a sua noiva. No milênio, nós teremos acesso à terra. Como tem um texto em Isaías, eu já vou para Isaías de novo, né? Mas diz que nós seremos como pombas, subindo e descendo sobre as nações. Então a igreja estará com as suas residências fixas na Nova Jerusalém, mas governando a terra. A igreja será como Jesus, teremos um corpo glorificado como o dele, e não haverá mais problema de tempo, de espaço, né? Estar aqui, estar lá ao mesmo tempo, não vai ser problema. Então, no milênio, a igreja não vai deixar o céu, depois do milênio, né? Novo céu e nova terra. A igreja continuará para todo sempre. Olha só, a igreja que foi arrebatada nunca mais deixará o seu lugar nos céus. Amém. Que privilégio você que está ouvindo isso. O Bispo Nilton está sendo usado por Deus para dar acesso a você, informações que talvez você nunca teve. Vale a pena você pagar um preço hoje para ser uma santa, uma noiva santa, uma igreja santa, ser fiel a Jesus, servir a igreja, ser uma bênção para o seu pastor, ser uma bênção onde você está, ganhar almas para Jesus, porque vai chegar em breve, que ele vai nos levar para o arrebatamento. Depois nós voltaremos com ele para governar as nações. E quando surgir, então, um novo céu e nova terra, as nações estarão aqui. Deus vai repovoar a terra. Mas você, como noiva, nunca deixará de ser noiva. Você vai ser a esposa do Cordeiro. Amém.
Amém. Bispo, então eu vou ler aqui, ó, Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém, querido? Então, assim, para mim é fantástico isso aqui, Bispo, porque depois de revelar tudo isso, colocar o fim da história, porque eu acho que o Apocalipse, eu li uma introdução tão maravilhosa sobre o Apocalipse, que é justamente dizendo o seguinte, que o mundo precisava saber quem é Jesus. E que o mundo precisava saber que Deus, ele não escreveu uma história que fica sem fim. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim, né? Então, e que também a Bíblia não é um livro de Israel, mas é um livro do homem. E assim como Deus criou o homem, assim Deus criou a solução para o pecado do homem, né? E Deus criou um final para a humanidade. E eu achei fantástico quando o senhor iniciou dizendo sobre as placas de aviso. E é isso, a gente está numa caminhada e nós temos as placas de advertência. E o Apocalipse é um livro de advertência, que tem todas as placas, e que nós podemos nos livrar de toda e qualquer situação drástica que é colocada no livro de Apocalipse, né? De fato, a gente pode ser livre da ira, né? Deus quer nos livrar da ira dele, não é isso? Nós não passaremos pela ira de Deus, né? Seremos guardados, né? E aí esse convite final é maravilhoso, esse convite a que nós possamos dizer, vem, né? Vem, o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, né? Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a tua participação, foi maravilhosa, estamos fechando, de fato, com chave de ouro, né? Respeitando as pessoas que pensam de forma diferente com relação a esse tema de escatologia do final do tempo, né? Mas trazendo uma mensagem, acima de tudo, não é se a igreja vai antes, vai depois, vai na metade, mas acima de tudo, temos que entender que Jesus vem, essa é a grande questão. Jesus vem e ele vem para finalizar a história e que nós possamos estar atentos, preparados para esse momento. Bispo Nildo, não sei se você lembra, mas quando da minha conversão, eu narrei isso algumas vezes para você ou na igreja, em que eu não era cristão até os 26 anos, e naquele momento, quando problemas pessoais seríssimos, eu aceitei Jesus naquele dia, debaixo de muito desespero, angústia, e naquela noite eu nunca tinha pego uma Bíblia na mão e nem tinha frequentado igreja nenhuma, e naquela noite eu acordei com um sonho profético. Olhe bem, eu não conhecia a Bíblia, não conhecia Deus, eu estava dando meu primeiro passinho, 2, 3 dias, e naquela noite eu tive um sonho que eu estava num lugar muito escuro, tinha uma multidão, e eu falava exatamente o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Estou indo ao Pai, mas voltarei. Estou indo preparar lugar e virei outra vez para vos buscar. E eu pregava essa mensagem e as multidões se convertiam naquele momento, no meu segundo dia de vida cristã. Enquanto eu estava pregando isto, de repente eu olhei para o meu relógio, alguém falou assim, Sérgio, que horas são? E eu falei, são 15 para as 3 da noite. E de repente alguém falou, mas que horas são? No que eu olhei de novo, em questão de um segundo, já não era 15, era 3 horas da madrugada, supostamente que estava tudo escuro. Sim. Nesse um segundo aconteceu o arrebatamento. Aí eu me vi tirado da terra e eu me vi levado aos céus. E quando eu estava nos céus, eu andei num mar de vidro, e eu andava sobre o mar de vidro, e não tinha sol. A luminosidade era tremenda, mas não havia sol nenhum. E eu andava naquele local, não tem como descrever, minha melhor maneira é esta, e isso aconteceu há 34 anos na minha vida. Naquele dia eu aceitei Jesus, e naquela noite eu tive esse sonho do arrebatamento da igreja, sem nunca eu ter aprendido, nunca li a Bíblia, nada. Por isso que hoje eu sou tão enfático, talvez na minha linha de raciocínio, pela experiência que eu tive. Eu creio que o arrebatamento vai acontecer agora, nos meus dias, enquanto eu estou pregando, enquanto estou falando com você em casa agora, você que está me ouvindo neste momento, eu sou o homem do arrebatamento. Deus me chamou para falar do arrebatamento. E eu estou a dizer para você, Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para você, e não se resume à terra. Tem uma eternidade toda com Ele. Já já estaremos no outro nível. Mas enquanto esse dia não chega,
ainda temos uma vida terrena para viver com prazer, com alegria, com a proteção do Altíssimo, Amém. com as benevolências dele, e servir ao Senhor com toda alegria, sabendo Amém. que ele já reservou tudo para nós. Essa terra é apenas uma passagem, é uma oportunidade que nós temos de servir o Senhor. E tudo que você fizer aqui hoje, você depois vai desfrutar na eternidade. Amém. Maravilha. Glória maravilha. a Deus. Bom, vamos fazer uma oração? Faça uma oração por cada um que está nos assistindo agora. Amém? Pai Santo, hoje quero apresentar ao Senhor essas pessoas que estão nos ouvindo. Hoje, amanhã, eu não sei em que tempo e em que hora essa pessoa vai estar nos ouvindo. Mas quero pedir a Deus tudo que hoje o Senhor nos deu graça para compartilhar, falar, possa encontrar um eco nesse coração. Suas vidas sejam impactadas como a minha foi há 34 anos atrás, quando o Senhor me mostrou a eternidade, quando o Senhor me mostrou o céu, minha vida nunca mais foi a mesma. Senhor, eu quero pedir que o ensino desta noite ele possa promover nos corações e mentes uma transformação de prioridades, em que suas vidas sejam para buscar o Senhor, buscar o teu reino em primeiro lugar, ser luz para apresentar o Senhor às nações. Sim, que cada um se torne um luzeiro para revelar quem tu és à sua família e aos seus amigos. Eu os abençoo, que a tua palavra, que é poderosa, promova a salvação, promova a restauração e um avivamento pessoal na mente e no coração de cada um, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Isso, querido. Muito obrigado. Deixa eu só dar um recado aqui, que depois a gente se despede aqui. Queridos, eu quero aproveitar esse momento aqui, dizer, em primeiro lugar, que, de fato, foi maravilhoso a gente encerrar de fato, com o Bispo Sérgio. Acho que foi tremendo, né, o que ele trouxe para a gente. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Agora, esse é o livro de número 66, é o último livro da Bíblia, só que tem 65 para trás, que talvez você não conheça. Se você não conhece, eu quero que você acesse a nossa playlist, que vai aparecer logo no final aí, ou então você pode buscar mesmo, Rota 66 Espiritual, e você vai encontrar, né, os 66 livros, tudo aquilo que Deus tem para nos dar através dessa jornada maravilhosa, tá bom? Então, eu te encontro nos outros livros, e que você possa compartilhar com outras pessoas também, que elas possam, de fato, receber de tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Amém? Bispo Sérgio Stader, meu amigo, meu irmão mais velho, a gente possa continuar vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém. Estamos juntos. Deus te abençoe. Amém. Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem